Olá, candidato, olá, candidata, sejam bem-vindos. Essa é a Mostra de Profissões 2020 da Faculdade do Futuro. Nesse vídeo, você confere um bate-papo com o professor Rógenes sobre o curso de Engenharia Ambiental. Então vem com a gente. Rógenes, primeiro, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de expressar para vocês um pouquinho sobre a nossa faculdade, sobre a engenharia ambiental. Obrigado pelo convite. Certo, Rógenes. Então a primeira pergunta é, o que é realmente a engenharia ambiental? A engenharia ambiental é um curso novo, né? Falar de engenharia ambiental é uma coisa bastante nova no país. A engenharia ambiental surgiu em 1972, para você ter uma ideia, né? O mundo estava vivendo uma situação de grandes catástrofes ambientais, problemas ambientais, Europa colhendo os frutos do desenvolvimento, que foi a qualquer custo, e começaram a se surgir diversos problemas na área ambiental. E esses problemas começaram a assustar o mundo. Então o mundo se reuniu, juntaram os países, fizeram uma reunião em Estocolmo na década de 70, em 1972, e essa reunião foi com o objetivo de debater os problemas ambientais. E essa reunião foi interessante porque ela foi dividida, ela foi bem polarizada, dividiu-se em dois polos. Porque a Europa, que é, né, o polo mais desenvolvido no mundo, já estava sofrendo consequências graves com esse desenvolvimento. Então ela queria imprimir para o mundo uma ideia de protecionismo nas questões ambientais. E o setor subdesenvolvido queria se desenvolver. Então nessa reunião que juntou mais de 100 países, né, foi em Estocolmo essa reunião, houve essa polarização de ideias, né? Nós precisamos parar o desenvolvimento porque o desenvolvimento está acabando com o meio ambiente e sem meio ambiente não existe vida. Não existe vida sem água, não existe vida sem oxigênio, não é verdade? Então eles propuseram isso. E os países em desenvolvimento foram totalmente contra. Falaram, peraí, vocês já poluíram, vocês já acabaram com tudo. Agora vocês querem nos impedir de progredir, de desenvolver? Aí não pode. Então ficou naquela polarização. Então surgiu-se a necessidade de desenvolver e proteger ao mesmo tempo. E a gente não estava acostumado com esse tipo de profissão, com esse tipo de visão. Então, quem vai fazer isso? Qual que é o profissional que foi treinado para conseguir fazer o desenvolvimento e a proteção ambiental? Então, criou-se aquela ideia de desenvolvimento sustentável. Então, foi necessário que criasse uma profissão, então a engenharia ambiental entra nessa parte, ela vem para cobrir essa lacuna. Ela fazia com que aconteça o desenvolvimento e que nós também façamos esse desenvolvimento de forma sustentável. Eu diria que, basicamente, o desenvolvimento sustentável, né, sintetiza o que é engenharia ambiental, né? Então, o engenheiro ambiental, o que ele tem? Ele cursa uma grade de engenharia normal, porque as engenharias, em geral, até o quarto período, todas são iguais, né? Então, você tem aquela base de cálculo, aquela base para abrir justamente o pensamento do aluno, do engenheiro, para que ele consiga ver, ter uma formatação no cérebro na parte de exatas, justamente para trazer esses problemas, dimensionar soluções. Então, o engenheiro ambiental ele vai estudar essa parte de cálculo, vai estudar muito a questão de hidrologia, recursos hídricos, solos, hidráulica, questões de biologia, né, para recuperação de áreas degradadas, microbiologia, química. O engenheiro ambiental ele tem uma grade muito forte em química. Então, você estuda essas diversas disciplinas. Certo. Uma vez formado, então, esse profissional chegou no mercado, ele vai atuar onde? Qual é a demanda desse profissional hoje no mercado? Então, a engenharia ambiental chegou e ela está ficando cada vez mais consolidada. O mundo está entendendo a importância do engenheiro ambiental, né? Então, as áreas de atuação principais aí da engenharia ambiental, você pode atuar tanto no setor público quanto no setor privado. E isso está crescendo muito, principalmente no setor público. Porque no setor público, o que acontece? Todo o planejamento territorial, todo o planejamento do país está muito relacionado ao setor público. E os grandes desastres que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Você vê enchente, tem problema seríssimo de enchente. Você vê estados com problema de seca muito, muito grave, né? Outra coisa que a gente vê é um problema de saneamento crônico que o país tem. O engenheiro ambiental atua muito nessa área de saneamento também. Então, o que acontece? No setor privado, no setor público, ele vai atuar com essas políticas públicas, desenhando um planejamento, né, com políticas públicas, levando em consideração os limites das questões ambientais, porque o meio ambiente nos limita e nós temos que saber nossos limites.
E esse profissional vai fazer justamente isso. E na área privada, então isso dentro da empresa privada é muito interessante. E o engenheiro ambiental vai atuar nessa área. Então você pode atuar com projetos relacionados a essas questões, você pode atuar com licenciamento ambiental para cumprir justamente as exigências aí do setor público, né? Você pode atuar dentro da escala de uma empresa na parte de processo, que é justamente melhorando aqueles processos para usar menos água, por exemplo, usar menos energia, usar menos matéria-prima, gerar um resíduo de melhor qualidade, a própria questão do saneamento. Então são essas questões diversas aí que o engenheiro ambiental pode atuar. E trazendo um pouco para a nossa região, a gente tem uma economia muito pautada na zona rural, né? A questão da cafeicultura, enfim, de que forma o engenheiro ambiental poderia estar atuando aqui na nossa região de Manhuaçu? A preocupação com o meio ambiente é global. E a cada dia que passa fica mais evidente. Nós temos aí, por exemplo, a região café, né? Muita exportação. Então a tendência é o seguinte, que a cada dia o mundo valorize mais a sustentabilidade. Então todos os sítios tendem a adquirir selo sustentável, né, de sustentabilidade. Esse tipo de mercado está chegando na nossa região. Então, o engenheiro ambiental, para criar uma certificação numa fazenda tal, para colocar aquela fazenda dentro dos critérios, aí, dos requisitos relacionados à questão ambiental, a gente é muito procurado, o engenheiro ambiental é muito procurado aqui, para questões que às vezes a pessoa comete um crime ambiental, ela recebe uma multa e você tem que adequar, né, aquela propriedade para atender às legislações. Então aqui pensando nessa questão do café, da zona rural, o próprio uso do solo, como usar o solo de uma forma mais sustentável, né, fazendo um planejamento ali na sua fazenda. Então eu acho que na nossa zona, na nossa região, esse potencial tende a crescer cada vez mais. Agora, Rógenes, vamos falar de faculdade do futuro. Por que a FAF é a melhor opção hoje para quem quer cursar engenharia ambiental? A questão não é só engenharia ambiental, a FAF ela é uma referência. Quando você fala de educação, eu acho que o pilar é esse, sabe? Quando você fala de educação, você não tem que pensar só no curso X ou no curso Y, você tem que pensar no comprometimento daquela instituição com a educação em si. Então, quando você fala de FAF, você tem uma marca registrada, que é uma qualidade de ensino que não é da agora, não é da faculdade, não é da engenharia ambiental. Isso é uma marca da instituição, né? A engenharia ambiental ela só faz parte dessa instituição, que assim como ela faz todos os cursos, assim como ela coordena os seus valores, ela também coordena a engenharia ambiental. Então você vai encontrar aqui na FAF o quê? Você vai encontrar uma instituição de braços abertos para te receber enquanto aluno, preocupada com a sua formação, né? Realmente, genuinamente preocupada com a sua formação. Conforme eu falei, isso é questão de histórico, né? Então você vai ter um ensino de qualidade, você vai ter professores comprometidos, professores bem capacitados, uma estrutura física muito boa para te receber, com laboratórios, com aula de campo. Então isso é muito importante na formação do profissional, né? Não só o profissional está preocupado com a sua própria formação, porque hoje a gente vive muito essa ideia e a tendência do mundo, mas a instituição também muito preocupada com a qualidade, com a formação, com o nível do profissional que vai sair daqui. Então eu acho que a FAF tem esse diferencial, essa qualidade que já faz parte da sua história. Então a sua mensagem final, a sua palavra de incentivo para quem está assistindo a gente. Olha, bem-vindo à engenharia ambiental. Se você é uma pessoa que gosta de desafios, se você é uma pessoa que gosta de atuar em diversas áreas, então eu acho que a engenharia ambiental é uma engenharia que tem tudo para te oferecer, pode te abraçar e dependendo dos seus objetivos, pode te levar a grandes lugares, né? A Faculdade do Futuro está aqui para te receber de braços abertos e eu espero que você faça a melhor escolha para a sua carreira e que a engenharia ambiental não só possa te transformar profissionalmente, mas também enquanto pessoa. Porque a engenharia ambiental, o meio ambiente, é um valor que tem que ser levado para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então não perca tempo, faça agora mesmo a sua inscrição para o vestibular de Engenharia Ambiental da FAF. Acesse www.faculdadedofuturo.edu.br. E para qualquer dúvida ou informação, os contatos estão aparecendo no final desse vídeo para você. A gente te espera, até lá!